Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Antes da cruz, houve silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da expectativa. Jerusalém respirava como qualquer outra noite de Páscoa. As ruas estavam cheias, lâmpadas tremulavam nas janelas. Cordeiros eram preparados, famílias se reuniam, tudo parecia normal. Mas o céu não estava normal. Havia algo se movendo além daquilo que olhos humanos podiam ver. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Uma decisão antiga estava prestes a se cumprir. Farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Uma promessa feita antes da fundação do mundo estava chegando ao seu momento final. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Eu vos batizo com água. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ninguém naquela cidade compreendia totalmente o que estava prestes a acontecer. Impérios já haviam se levantado e caído. Reis haviam declarado guerras. Profetas haviam falado. Mas agora, o próprio autor da vida estava prestes a entregar a sua. Naquela noite, uma mesa seria preparada. Um traidor faria sua escolha. Um amigo juraria lealdade e falharia. Moedas de prata mudariam de mãos. Espadas seriam desembainhadas. E o peso de todos os pecados da humanidade começaria a se concentrar em um único homem. Não seria apenas mais uma execução romana. Não seria apenas mais um julgamento injusto. Rei dos Judeus! Seria o ponto onde justiça e misericórdia se encontrariam. Onde o céu tocaria a terra. Onde o amor enfrentaria o ódio e não recuaria. Durante 72 horas, o mundo visível e o invisível colidiriam. O inferno acreditaria que estava vencendo. Os discípulos acreditariam que tudo havia terminado. A escuridão cobriria o céu ao meio-dia. E por um breve momento, pareceria que a esperança havia morrido. Mas o que parecia derrota era, na verdade, a maior vitória já escrita na história. Estas não foram apenas horas de sofrimento. Foram horas que dividiram o tempo, que redefiniram o destino do humano, que rasgaram o véu entre Deus e os homens. Esta é a história das 72 horas que mudaram a eternidade. Da mesa ao jardim, do julgamento à cruz, do silêncio do sábado ao amanhecer que ninguém esperava. Prepare-se, porque o que aconteceu naquela semana não foi apenas um evento histórico. Foi o momento em que o universo prendeu a respiração e a morte perdeu o direito de ter a última palavra. Bíblia viva. Jerusalém ainda estava acordada. As ruas estreitas ecoavam passos apressados. O cheiro de pão assado e ervas amargas se misturava ao ar da noite. Cânticos pascais podiam ser ouvidos atrás das portas fechadas. Era a celebração da libertação. Mas naquela noite, algo maior do que o êxodo estava prestes a acontecer. Em um cenáculo iluminado por lâmpadas de óleo, 13 homens se reuniam ao redor de uma mesa simples. Eles haviam caminhado juntos por 3 anos. Tinham visto cegos enxergarem. Tinham ouvido o mar obedecer. Tinham recolhido cestos cheios depois que multidões comeram. Mas naquela noite, o mestre estava diferente. Havia algo em seus olhos. Ele tomou o pão, e por um breve instante, o tempo pareceu desacelerar. Seus dedos partiram o pão com firmeza. O som seco da crosta rompendo ecoou na sala silenciosa. Este é o meu corpo. Os discípulos se entreolharam. Corpo?
A festa falava de cordeiros, falava de sangue nos umbrais, falava de libertação do Egito, mas ele falava de si mesmo. O vinho foi servido, rubra, densa, profunda. Este é o meu sangue da aliança. A palavra pairou no ar como uma sentença invisível. Do outro lado da mesa, um homem evitava contato visual. Judas. Ele também havia visto milagres, também havia caminhado sobre poeira e esperança, também havia sido enviado para curar. Mas naquela noite, havia 30 moedas pesando mais que sua consciência. Jesus ergueu os olhos. Um de vocês vai me trair. Não houve gritos, não houve acusações imediatas, apenas corações acelerados. Sou eu, Senhor? Um a um, eles perguntavam. A pergunta não era apenas sobre traição, era sobre fragilidade. Pedro apertou os punhos. Ele jamais trairia, jamais abandonaria, jamais fugiria. Pelo menos era o que pensava. Mas antes que o galo cantasse, antes que o sol nascesse, antes que aquela noite terminasse, suas palavras seriam testadas pelo medo. Jesus mergulhou o pão e entregou a Judas. Não houve discussão, não houve resistência, a escolha já estava feita. Judas se levantou, a porta se abriu, a noite o engoliu, e naquele exato momento, algo invisível também atravessou aquela porta. O plano havia sido acionado, não o plano de homens, mas o plano eterno. Jesus olhou para os que ficaram. Não havia mais multidões, não havia mais aplausos, não havia mais debates públicos. Apenas 11 homens e o peso da eternidade. Ame uns aos outros. Não era apenas um conselho, era o mandamento que sustentaria o mundo quando ele partisse. Pedro inclinou-se para a frente. Eu darei a minha vida por ti. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. As palavras caíram como um presságio. A mesa ainda estava posta. O pão ainda estava ali. O vinho ainda refletia a luz da chama. Mas a atmosfera havia mudado. Algo estava se encerrando. E algo infinitamente maior estava começando. Eles cantaram um hino. E então, levantaram-se. O jardim os aguardava. Era quinta-feira, a noite da Páscoa. A mesma noite em que, séculos antes, portas haviam sido marcadas com sangue no Egito. A mesma noite em que famílias se preparavam para lembrar libertação. Mas naquela quinta-feira, a libertação tomaria uma forma inesperada. Eles desceram pelas ruas estreitas de Jerusalém. A cidade ainda murmurava em celebração. Cânticos ecoavam ao longe. Passos cruzavam vielas iluminadas por tochas. Mas o grupo caminhava em silêncio. A lua iluminava o caminho até o jardim do Getsemane. Oliveiras antigas se curvavam sob o peso dos anos. Raízes profundas, troncos retorcidos, sombras longas sobre a terra fria. Jesus parou. O ar estava mais denso ali, como se a própria criação soubesse. Sentem-se aqui por um momento enquanto eu me afasto alguns passos para orar sozinho. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João, os mesmos que haviam visto a glória no monte, os mesmos que ouviram a voz do céu. Mas agora, não haveria luz brilhante, haveria escuridão. Minha alma está profundamente triste. Eles nunca o tinham ouvido assim. Não era fraqueza, era peso. Um peso que não vinha de chicotes, nem de espinhos, nem de cruzes. Vinha do que estava prestes a ser colocado sobre ele. O pecado, a culpa, a vergonha, a violência, a mentira, o ódio acumulado de gerações. Ele avançou alguns passos, caiu com o rosto em terra, e pela primeira vez desde que o mundo foi criado, o filho pediu algo ao pai que parecia impossível. Pai, por favor, afasta de mim este cálice. O vento passou entre as oliveiras. Eu não quero que a minha vontade prevaleça, mas sim a vontade do Pai. Ali, naquela quinta-feira à noite, a decisão foi selada.
Não na cruz, não diante da multidão, mas no jardim. Jesus levantou-se e voltou aos discípulos. Eles dormiam. Pedro tentou abrir os olhos, tentou manter-se firme, mas o corpo era fraco. Jesus voltou a orar, e o peso aumentou. Lucas registraria depois. Seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo na terra. A pressão era real, o conflito era real, o cálice era real, e ainda assim, ele permaneceu. Então luzes começaram a se mover ao longe. Tochas, metal refletindo a lua, passos apressados. A decisão do jardim agora encontraria a traição da cidade. Judas caminhava à frente, não como discípulo, mas como guia. Ele se aproximou, olhou para Jesus e, com um beijo, sinal combinado, entregou o mestre. Naquela quinta-feira à noite, a escuridão acreditou que estava vencendo. Espadas foram sacadas. Pedro reagiu. Um soldado caiu ferido, mas Jesus o tocou e o curou. Até no momento da prisão, ele restaurava. Vocês vieram com espadas e varas, como se eu fosse um criminoso. Ninguém respondeu. Eles o amarraram. Os discípulos recuaram. O jardim que testemunhou a decisão, agora testemunhava o início do julgamento. E enquanto era conduzido pela noite, entre sombras e tochas, uma nova fase começava. A quinta-feira estava terminando. A madrugada de sexta-feira avançava silenciosa sobre Jerusalém. Enquanto a cidade dormia depois da celebração, uma reunião incomum acontecia às pressas. Tochas iluminavam o pátio do sumo sacerdote. Sombras dançavam nas paredes de pedra. Homens murmuravam em círculos fechados. O sinédrio estava reunido. Não durante o dia, não diante do povo, mas na escuridão. Jesus foi conduzido algemado. Seus passos eram firmes, seu rosto sereno. Eles já haviam decidido o veredito. O julgamento era apenas formalidade. Testemunhas foram chamadas, uma após outra. As acusações se acumulavam, mas não se encaixavam. As palavras se contradiziam. As histórias não coincidiam. A pressa revelava insegurança. Ele disse que destruiria o templo. Ele se declara filho de Deus. Ele ameaça nossa lei, mas nada era suficiente. O sumo sacerdote levantou-se. Exijo que declare publicamente se você afirma ser o Filho de Deus. Silêncio. Jesus ergueu os olhos e respondeu. Tu disseste: vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Não foi defesa, foi declaração. O sumo sacerdote rasgou as próprias vestes. O conselho reagiu. Alguns cuspiram, outros bateram, outros cobriram seu rosto e zombaram. A madrugada de sexta-feira avançava, e o justo era tratado como criminoso. Do lado de fora, no pátio inferior, outra batalha acontecia. Pedro estava ali, seguiu de longe, tentando permanecer invisível, tentando entender. O fogo crepitava no centro do pátio, soldados se aqueciam, servos conversavam em voz baixa. Uma serva o observou. Você também estava com ele? Pedro balançou a cabeça rapidamente. Não sei do que você está falando. Minutos depois, outro o reconheceu. O medo começava a sufocar convicções. Então alguém insistiu. Seu sotaque o denuncia. Agora já não era apenas negação. Eu não conheço esse homem. As palavras saíram duras, defensivas, urgentes. E então, o galo cantou. E Pedro entendeu. As palavras da ceia ecoaram em sua mente. A autoconfiança da noite anterior desmoronou. Ele saiu dali e chorou amargamente. Enquanto isso, dentro do conselho, a sentença era consolidada. Eles não podiam executá-lo, não tinham autoridade para isso, mas podiam pressionar Roma. A sexta-feira estava apenas começando, e o julgamento religioso agora daria lugar ao julgamento político. A luz do sol começava a tocar os muros de Jerusalém, mas dentro do pretório, a atmosfera era mais pesada do que a própria pedra. Do lado de fora, a multidão crescia.
Alguns ainda não sabiam exatamente por que estavam ali. Outros haviam sido convocados. Sacerdotes circulavam entre as pessoas, sussurrando, insinuando, inflamando. Pilatos voltou ao pátio. Ao seu lado, Jesus, ferido, cansado, mas em silêncio. O governador levantou a voz. Vocês têm o costume de que eu solte alguém na Páscoa. Quem querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Barrabás estava preso por rebelião e homicídio. Era conhecido, perigoso, culpado. Jesus havia curado, ensinado, perdoado. Por um instante, o tempo pareceu suspenso. Era como se a própria história aguardasse a resposta. Os sacerdotes intensificaram os sussurros. Apontavam, convenciam, pressionavam. E então o grito começou. Barrabás! Pilatos franziu a testa. Ele sabia que era por inveja que haviam entregado Jesus. Sabia que aquele homem não representava a ameaça real a Roma. Ainda assim, insistiu. E o que farei de Jesus? A resposta veio mais alta, mais organizada, mais feroz. Crucifica-o. Não era apenas um pedido, era uma condenação coletiva. Pilatos tentou novamente. Mas que mal ele fez? O grito voltou, agora mais intenso, quase uníssono. Crucifica-o, crucifica-o. E a pressão política se tornava perigosa. Se houvesse tumulto, Roma responsabilizaria o governador. Se ele libertasse Jesus, poderia ser acusado de tolerar um autoproclamado rei. A decisão deixou de ser moral, tornou-se estratégica. Pilatos mandou trazer água. Diante da multidão, lavou as mãos. Estou inocente do sangue deste justo. A responsabilidade é de vocês. Aquelas mãos limpas não mudariam o curso da história. A multidão respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Palavras pronunciadas com convicção, sem perceber o peso que carregavam. Barrabás foi solto, o culpado livre, o inocente condenado. Ali, diante de todos, uma troca simbólica acontecia. Um homem merecedor da morte recebia liberdade, e o justo recebia a sentença do culpado. Mas aquilo era mais do que política, mais do que manipulação religiosa. Era substituição. Era o início visível de algo invisível. Pilatos então ordenou que Jesus fosse açoitado. Soldados romanos o levaram para dentro. O pátio ficou para trás. Os gritos ficaram para trás. Agora começava a brutalidade. Chicotes com pedaços de metal e ossos rasgariam carne. Cada golpe abriria feridas. Cada estalo ecoaria pelo corredor de pedra. A sexta-feira se tornava cada vez mais sombria. E ainda não era meio-dia. A multidão começava a dispersar, acreditando que a decisão estava tomada. Mas o que estava acontecendo ali não era apenas uma execução romana. Era o cumprimento silencioso de antigas profecias. O julgamento político havia terminado. Agora começava o sofrimento físico. E a cruz se aproximava. Dentro do pretório, longe da multidão, longe dos gritos religiosos, começava a violência romana. Os soldados não viam ali um profeta, não viam um mestre, não viam um homem inocente, viam apenas mais um condenado, e condenados não recebiam misericórdia. Jesus foi amarrado a uma coluna de pedra, seus braços estendidos, suas costas expostas. O instrumento foi trazido, um flagrum romano, correias de couro, pontas de metal, fragmentos de osso presos nas extremidades. O primeiro golpe cortou o ar. O som ecoou no pátio fechado. O segundo rasgou pele. O terceiro abriu carne. Cada movimento do chicote não apenas feria, arrancava. Sangue começou a escorrer pelas pedras. Misturava-se à poeira do chão. Manchava a manhã que havia começado comum. Os soldados não contavam golpes por piedade. Contavam até o limite do corpo. Costas dilaceradas, músculos expostos, respiração pesada. E ainda assim, ele não amaldiçoou, não implorou, não resistiu. Isaías havia escrito séculos antes: pelas suas feridas fomos curados. Mas naquela sexta-feira, essas palavras não eram poesia, eram realidade. Quando a flagelação terminou, seu corpo estava marcado, ferido, coberto de sangue, mas a humilhação ainda não havia terminado. Os soldados decidiram se divertir. Rei dos Judeus!
Reuniram-se ao redor. Trouxeram um manto púrpura, desgastado, irônico. Colocaram sobre seus ombros feridos. Espinhos foram trançados às pressas, longos, afiados. Não era uma coroa delicada, era agressiva. Pressionaram-na contra sua cabeça. Os espinhos perfuraram a pele. Sangue escorreu por sua testa, desceu pelo rosto, misturou-se ao suor e à poeira. Deram-lhe um caniço, como cetro. Então se ajoelharam diante dele, exagerando reverência. Salve, rei dos judeus! Risos, escárnio, tapa no rosto, cuspe. Cada gesto carregava desprezo, mas havia algo que eles não compreendiam. Aquela coroa de espinhos, símbolo de maldição desde o Éden, agora estava sobre a cabeça daquele que carregaria a maldição. A zombaria não anulava a verdade. Aquele era, de fato, rei. Não de um território, não de uma etnia, mas de um reino que não poderia ser destruído por Roma. Depois de espancá-lo novamente, retiraram o manto. O tecido grudado às feridas abriu novos cortes ao ser puxado. Vestiram-no com suas próprias roupas. O sangue já marcava cada parte do corpo. Pilatos decidiu apresentá-lo mais uma vez à multidão. Talvez a visão do sofrimento fosse suficiente. Talvez a compaixão despertasse. Talvez a violência bastasse. Jesus foi conduzido para fora, cambaleando, exausto, ferido. Era mais do que uma apresentação. Era uma constatação. Ali estava a humanidade ferida, espancada, humilhada. Mas a multidão não recuou. Ao vê-lo, os gritos retornaram. Crucifica-o! A sexta-feira continuava. E agora, não havia mais manobras políticas. A sentença seria executada. A cruz estava pronta. O sol já subia alto sobre Jerusalém quando a sentença começou a ser executada. A cidade estava cheia por causa da Páscoa. Peregrinos vinham de várias regiões. Muitos não sabiam exatamente o que havia acontecido durante a madrugada. Apenas ouviam rumores. Um homem chamado Jesus seria crucificado. Os soldados trouxeram a cruz. Pesada, áspera, manchada por execuções anteriores. Ela foi colocada sobre os ombros já dilacerados de Jesus. A madeira pressionou as feridas abertas pela flagelação. Fibras cruas encostando em carne exposta. Ele cambaleou ao dar os primeiros passos. A procissão saiu do pretório e começou a atravessar as ruas estreitas da cidade. Soldados à frente. 2 criminosos também condenados seguiam ao lado. No centro, o Nazareno, agora oficialmente sentenciado à morte romana. A cada passo, o peso parecia aumentar. O sangue já havia enfraquecido seu corpo. A noite sem dormir, a tensão emocional, os golpes, a perda de líquidos, tudo cobrava seu preço. Ele tropeçou, a madeira caiu sobre as pedras. Um soldado gritou, outro o puxou com violência. Não havia compaixão naquele procedimento. Crucificação era espetáculo público, era aviso político. Roma não apenas executava, ela demonstrava poder. Jesus tentou novamente. Mais alguns metros. Outro tropeço. Dessa vez, ele caiu com mais força. O feixe de madeira pressionou seu corpo contra o chão. A multidão observava. Alguns choravam. Outros apenas assistiam. Muitos ainda estavam confusos. Como aquele que curava enfermos agora estava ali, esmagado sob uma cruz. Temendo atraso na execução, os soldados tomaram uma decisão prática. Entre a multidão, agarraram um homem que vinha do campo. Seu nome era Simão, da cidade de Cirene. Ele estava em Jerusalém por causa da festa. Não esperava se envolver em nada. De repente, foi forçado a carregar a trave atrás de Jesus. Simão assumiu o peso físico, mas o condenado continuava carregando algo invisível. O caminho seguia para fora das muralhas, em direção a um lugar chamado Gólgota, lugar da caveira. Um ponto elevado, visível, estratégico. Execuções eram feitas ali para que todos vissem. Enquanto avançavam, mulheres começaram a chorar em voz alta. O lamento ecoava pelas ruas. Jesus virou o rosto ensanguentado na direção delas e, mesmo exausto, falou: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês e por seus filhos. Mesmo caminhando para a morte, suas palavras não eram de autopiedade, eram de advertência. Algo maior estava em jogo. A procissão finalmente saiu pelos portões da cidade. O vento do lado de fora levantava poeira. O cheiro de sangue misturava-se ao cheiro da terra quente.
Ao longe, a colina já podia ser vista. Gólgota. Ali, muitos haviam morrido. E naquela sexta-feira, mais 3 morreriam. Quando chegaram ao topo, ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, uma substância que poderia aliviar a dor. Ele provou, mas recusou. Não buscaria entorpecimento. Enfrentaria plenamente o que estava diante dele. Os soldados começaram os preparativos. A trave foi colocada no chão. Jesus foi deitado sobre ela, braços abertos, a madeira áspera tocando novamente as feridas. Um dos soldados segurou seu pulso. Outro posicionou o prego, grosso, de ferro, longo o suficiente para atravessar e fixar. O martelo foi levantado. O som do primeiro golpe ecoou pelo Gólgota. Não era apenas madeira sendo perfurada, era carne. O segundo braço, mais golpes. Os pés foram sobrepostos. Outro prego. Cada impacto atravessava o silêncio do céu daquela sexta-feira. A trave foi então erguida e encaixada no poste vertical já fixado no chão. O corpo foi suspenso. A gravidade começou seu trabalho cruel. A crucificação havia começado, e ainda era sexta-feira, o dia que mudaria a história da humanidade. A cruz já estava erguida no Gólgota. O corpo de Jesus pendia entre céu e terra, suspenso por pregos de ferro, sustentado por músculos dilacerados e por uma respiração cada vez mais difícil. A crucificação não era uma morte rápida, era lenta, calculada. Cada tentativa de puxar ar exigia que o condenado se erguesse, apoiando-se nos pés perfurados e nos braços atravessados pelo metal. A dor era constante, ardente, progressiva. Acima de sua cabeça, uma placa foi fixada por ordem de Pilatos: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, escrita em hebraico, latim e grego, línguas religiosas, políticas e culturais. Uma declaração que pretendia ser irônica, mas que anunciava uma verdade maior do que Roma poderia compreender. Os líderes religiosos protestaram. Queriam que estivesse escrito: ele disse ser Rei dos Judeus. Mas Pilatos foi direto. O que escrevi? Escrevi. Sem perceber, o governador selava uma proclamação histórica. Aos pés da cruz, soldados dividiram suas roupas. Era procedimento comum. Lançaram sortes sobre a túnica, que era sem costura, tecida de uma só peça. Um detalhe pequeno para eles. Um cumprimento preciso de antigas escrituras para quem observava com atenção. A multidão circulava. Alguns balançavam a cabeça, outros zombavam. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Desça da cruz, se é o Filho de Deus. A provocação era direta. Se ele realmente possuía poder, por que não usá-lo? Mas o silêncio de Jesus não era fraqueza, era decisão. Ele não estava ali por incapacidade de escapar. Estava ali porque escolhera permanecer. À direita e à esquerda, 2 criminosos também estavam crucificados. Um deles entrou na zombaria. Não és o Cristo, salva-te a ti mesmo. O outro, porém, repreendeu o companheiro. Reconheceu a própria culpa. Reconheceu a inocência daquele homem no centro. Então voltou-se para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mesmo com o corpo rasgado, mesmo lutando por ar, Jesus respondeu com uma promessa: hoje estarás comigo no paraíso. Em meio à execução, ainda havia misericórdia. Perto da cruz estavam algumas mulheres, Maria, sua mãe, Maria Madalena e outras que o haviam seguido desde a Galiléia. João, o discípulo mais jovem, permanecia ao lado delas. A dor ali era silenciosa. Não havia gritos histéricos. Havia choque. Havia incredulidade. Havia a lenta compreensão de que aquilo não seria interrompido. Jesus olhou para sua mãe. Mesmo naquele estado, ele não ignorou a responsabilidade humana do cuidado. Disse a Maria: mulher, eis aí teu filho. E ao discípulo: eis aí tua mãe. Naquele momento, formava-se uma nova família, não baseada apenas em sangue, mas em fé. O sol continuava alto. Era aproximadamente meio-dia. E então algo mudou. Uma escuridão começou a cobrir a região. Não era uma nuvem passageira.
Não era uma simples variação climática. A luz começou a desaparecer de forma incomum. O céu assumiu um tom pesado, sombrio. O calor diminuiu. O murmúrio da multidão perdeu força. Do meio-dia até as 3 da tarde, uma sombra envolveu o lugar. A criação parecia reagir. O vento soprava diferente. O ar estava denso. Soldados que antes riam, agora observavam em silêncio. Algo naquele momento transcendia a execução comum de mais 3 condenados. Na cruz, o corpo de Jesus tremia sob espasmos involuntários. Cada respiração exigia esforço extremo. A desidratação aumentava. O sangue já escorria mais lentamente. E então, perto da hora 9, aproximadamente 3 da tarde, ele clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Não era desespero descontrolado. Era a citação de um salmo antigo. Um grito que ecoava séculos de promessa e profecia. Mas naquele instante, a sensação de abandono era real. O peso do pecado humano, invisível aos olhos, tornava-se o fardo mais pesado de todos. A dor já não vinha em ondas, era contínua. A desidratação avançava, os lábios estavam rachados, a garganta queimava. Então ele disse: Tenho sede. Não era apenas um detalhe fisiológico, era a declaração de alguém que experimentava a morte em sua forma mais crua. Um soldado mergulhou uma esponja em vinho azedo, prendeu-a a um ramo de hisopo e levou até sua boca. Alguns ao redor pensaram que ele chamava por Elias, outros apenas observavam. O tempo parecia desacelerar, o silêncio ficou mais denso, e então, reunindo forças que pareciam impossíveis naquele estado, Jesus proclamou em voz alta: Está consumado. Não foi um sussurro derrotado, foi uma declaração. A palavra carregava o sentido de algo concluído plenamente, pago integralmente, levado até o fim. Não era a constatação de fracasso, era o anúncio de missão cumprida. Tudo o que havia sido anunciado, tudo o que fora prometido, tudo o que apontava para aquele momento, agora estava completo. Ele ainda ergueu a voz mais uma vez: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não foi a morte que o tomou. Ele entregou. Sua cabeça inclinou-se. O corpo relaxou. E o silêncio caiu sobre o Gólgota. Naquele instante, algo invisível aconteceu além da colina. Dentro do templo, em Jerusalém, o véu que separava o Santo dos Santos, espesso, pesado, símbolo da separação entre Deus e o homem, rasgou-se de alto a baixo. Não foi rasgado por mãos humanas. A divisão foi aberta de cima para baixo. A barreira havia sido removida. Ao mesmo tempo, a terra tremeu. Rochas se fenderam. Alguns túmulos se abriram. O impacto não era apenas emocional, era cósmico. No alto da colina, um centurião romano, homem treinado para executar, acostumado à morte, observava tudo. Ele havia presenciado inúmeras crucificações. Já ouvira gritos, maldições, pedidos de misericórdia, mas nunca vira alguém morrer assim. Nunca vira alguém entregar a própria vida com autoridade. Nunca vira a natureza reagir daquela maneira. O oficial olhou para o corpo na cruz e declarou: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A multidão começou a se dispersar. O medo substituía o escárnio. Alguns batiam no peito, outros caminhavam em silêncio. As mulheres permaneciam ali, devastadas, mas incapazes de abandonar o lugar. Era sexta-feira. O dia que começara com julgamento terminava com morte. Mas ainda restava um detalhe cruel da lei romana. Para acelerar o processo antes do sábado, que começaria ao pôr do sol, os soldados quebrariam as pernas dos crucificados. Sem apoio nas pernas, a respiração se tornaria impossível e a morte viria rapidamente. Eles quebraram as pernas do primeiro criminoso, depois do segundo. Mas ao chegarem a Jesus, perceberam que ele já estava morto. Mesmo assim, para confirmar, um soldado atravessou seu lado com uma lança. A ponta penetrou abaixo das costelas, e imediatamente saiu sangue e água. Era o sinal final.
O coração havia parado. O corpo pendia inerte. A sexta-feira chegava ao fim. O céu começava lentamente a recuperar a luz, mas nada era como antes. A colina permanecia marcada. A madeira ensanguentada permanecia erguida. O silêncio agora não era apenas externo, era existencial. Os discípulos estavam escondidos. Os líderes religiosos acreditavam ter vencido. Roma acreditava ter resolvido um problema. Mas nenhuma daquelas autoridades compreendia plenamente o que acabara de acontecer. A morte havia sido enfrentada, e a história estava prestes a dar uma volta que ninguém ali podia imaginar. Era sexta-feira, fim de tarde. O sol começava a descer no horizonte, e com ele aproximava-se o início do sábado. Pela tradição judaica, o descanso começaria ao pôr do sol. Tudo precisava ser resolvido antes disso. O corpo ainda estava na cruz. A colina já não tinha o mesmo movimento de horas antes. A maioria havia ido embora. Restavam poucos. As mulheres continuavam à distância. João permanecia ali. O vento soprava mais frio agora. Então um homem tomou uma decisão corajosa. Seu nome era José de Arimateia, membro respeitado do Sinédrio. Não havia concordado com a condenação. Até então, era discípulo em segredo, por medo dos líderes judeus. Mas algo na morte daquela sexta-feira rompeu o silêncio dentro dele. Ele foi até Pilatos, pediu o corpo. Era um pedido arriscado. Associar-se a um condenado por crucificação poderia trazer consequências políticas e religiosas. Mas José não recuou. Pilatos se surpreendeu ao saber que Jesus já estava morto. Confirmou a informação com o centurião. Uma vez assegurado, autorizou a liberação do corpo. José voltou ao Gólgota acompanhado por Nicodemos, o mesmo fariseu que certa vez visitara Jesus à noite para conversar sobre o novo nascimento. Nicodemos trouxe cerca de 30 quilos de uma mistura de mirra e aloés, especiarias usadas nos sepultamentos. Com cuidado, removeram o corpo da cruz. As mãos que antes haviam sido pregadas agora eram seguradas com reverência. A cabeça que recebera espinhos agora era sustentada com delicadeza. O corpo estava pesado, marcado, frio. As mulheres observavam cada movimento. Maria, sua mãe, contemplava o filho que embalara ainda criança. Agora o via sem vida. A promessa que o anjo anunciara décadas antes parecia distante naquele instante. Tudo o que restava era dor. O corpo foi envolto em faixas de linho, junto com as especiarias, conforme o costume judaico. Não houve tempo para um preparo mais elaborado. O sábado se aproximava rapidamente. Perto dali havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, escavado na rocha, que ainda não havia sido usado. Pertencia ao próprio José. Era ali que colocariam o corpo. Carregaram-no até a entrada. O interior da tumba era frio, silencioso. A pedra ao redor absorvia qualquer som. Ali não havia multidão, não havia zombaria, não havia gritos. Apenas o eco dos passos e o peso do fim. Depositaram o corpo sobre a pedra. Por um momento, ninguém se moveu. Era como se a realidade demorasse a se impor. Então a grande pedra circular foi rolada até fechar a entrada. O som da rocha se encaixando ecoou pelo jardim. Estava selado. Era sexta-feira, e agora o sol tocava o horizonte. O sábado começava. Mas os líderes religiosos ainda não estavam satisfeitos. Lembraram-se de algo que Jesus dissera, que ao terceiro dia ressuscitaria. Temiam que os discípulos roubassem o corpo e alegassem um milagre. No sábado pela manhã, procuraram Pilatos novamente. Pediram guarda para o túmulo. Queriam segurança oficial. Pilatos respondeu de forma prática: levai uma guarda e assegurai o sepulcro como entenderdes. Soldados foram posicionados. A pedra foi selada com lacre oficial romano. Qualquer violação seria crime grave. O sistema religioso estava satisfeito. Roma estava tranquila. O túmulo estava fechado, guardado, selado. E o silêncio começava. Era sábado. Jerusalém despertou sob uma estranha normalidade. O sol nasceu como em qualquer outro dia. O comércio estava fechado por causa do descanso. As famílias se reuniam. Orações eram feitas. Salmos eram recitados. A Páscoa continuava, mas havia um peso invisível no ar. O corpo de Jesus permanecia no túmulo, selado,
guardado, vigiado por soldados romanos treinados, marcado com o selo oficial do Império. A pedra não era apenas física, era simbólica. Parecia o ponto final definitivo. Para os líderes religiosos, o sábado era de alívio. O problema havia sido resolvido. O homem que confrontava sua autoridade estava morto. O movimento, acreditavam eles, morreria com o líder. Para Roma, era apenas mais uma execução bem-sucedida. A ordem pública havia sido preservada. Nenhuma rebelião aparente, nenhum tumulto. Mas para os discípulos, o sábado era devastação. Eles estavam escondidos, portas trancadas, vozes baixas, olhares perdidos. Pedro carregava culpa. Horas antes da crucificação, negara conhecê-lo 3 vezes. Agora a memória do olhar de Jesus atravessava sua mente como uma lâmina silenciosa. João permanecia ao lado de Maria, tentando ser forte, mas a juventude não o blindava da dor. Tomé estava confuso. Outros estavam simplesmente em choque. Eles haviam visto milagres, tinham ouvido palavras que incendiavam o coração. Tinham acreditado que aquele era o Messias. Mas o Messias não deveria morrer assim. A cruz não combinava com a expectativa deles. O reino prometido parecia distante. Tudo o que haviam deixado para trás, redes, barcos, trabalhos, agora parecia uma aposta perdida. Era sábado, o dia entre a promessa e o cumprimento, o dia entre o está consumado e algo que ainda não compreendiam. O silêncio não era ausência, era preparação. Desde o princípio da história humana, a morte havia sido o destino inevitável. Reis, profetas, impérios, todos haviam sucumbido a ela. O túmulo sempre vencera. Agora, o corpo daquele que afirmara ser a ressurreição e a vida estava atrás de uma pedra. Se a morte permanecesse vitoriosa, então tudo terminaria ali. Se o túmulo fosse definitivo, então as palavras seriam apenas ecos de um líder carismático executado. Mas o sábado ainda não havia terminado. Enquanto Jerusalém descansava segundo a lei, algo maior estava em curso segundo um plano eterno. As escrituras antigas falavam de um terceiro dia, falavam de um santo que não veria corrupção, falavam de esperança além da sepultura. Mas naquele momento, ninguém celebrava, ninguém compreendia, ninguém ousava imaginar. O sábado parecia interminável, o céu estava quieto, a terra estava quieta, o túmulo estava fechado, e ainda assim, o silêncio não seria a última palavra. Era domingo, o primeiro dia da semana. Ainda estava escuro quando as mulheres deixaram suas casas. Jerusalém permanecia silenciosa. O sábado havia terminado na noite anterior, e assim que possível, elas compraram mais aromas para concluir o preparo do corpo. Maria Madalena caminhava à frente. Outras Marias vinham junto. Salomé também. O ar da madrugada era frio. A cidade ainda dormia. Cada passo em direção ao jardim era carregado de tristeza, mas também de devoção. Elas não iam esperar um milagre. Iam terminar um sepultamento interrompido pela pressa da sexta-feira. Enquanto caminhavam, uma preocupação surgiu. Quem removerá a pedra para nós? A rocha era grande, pesada, selada, e havia guardas. Ainda assim, continuaram. O céu começava a ganhar um leve tom azulado no horizonte quando chegaram ao jardim. E então perceberam algo estranho. A pedra estava removida, não deslocada parcialmente, não quebrada, removida. O selo romano estava violado. Os guardas não estavam em posição. Por um instante, ficaram paralisadas. Maria Madalena correu para dentro do jardim. Aproximou-se da entrada aberta. O interior da tumba estava visível na penumbra da madrugada. O corpo não estava lá. O linho estava ali. As faixas repousavam. Mas o corpo havia desaparecido. Confusão, medo, incredulidade. Maria saiu correndo. Foi até onde estavam Pedro e João. Levaram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Os 2 discípulos correram de volta ao jardim. João chegou primeiro, mas hesitou na entrada. Pedro entrou direto. Observou as faixas cuidadosamente dobradas. O sudário que estivera sobre a cabeça estava separado, organizado. Aquilo não parecia roubo. Ladrões não dobram panos. João entrou em seguida, e ali, dentro do túmulo vazio,
Algo começou a mudar. Ele viu e creu, mas ainda não compreendiam plenamente as escrituras que diziam que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Os dois voltaram para casa, atônitos. Maria permaneceu, sozinha, chorando do lado de fora da tumba. Ela se inclinou novamente para olhar para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo estivera, um à cabeceira, outro aos pés. Mulher, por que choras? Levaram o meu senhor e não sei onde o colocaram. Ao dizer isso, virou-se. Viu um homem em pé no jardim. Pensou que fosse o jardineiro. Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o colocaste. Então ele falou apenas uma palavra. Maria. Não foi o som, foi a maneira. Ela reconheceu. Raboni. Era ele. Não como um espírito, não como uma memória, mas vivo. O domingo amanhecia. O túmulo estava vazio. A morte havia sido vencida. O sol já começava a subir quando Maria Madalena correu de volta para anunciar o impossível. Ela tinha visto o Senhor. Não apenas um túmulo vazio, não apenas anjos. Ela o havia visto. Tinha ouvido sua voz. Ele estava vivo. Mas as palavras dela encontraram resistência. Para os discípulos, aquilo soava como delírio causado pela dor. A crucificação fora traumática demais. O sábado fora silencioso demais. A esperança havia morrido de forma definitiva demais. Ainda assim, o relato do túmulo vazio permanecia incontestável. Enquanto isso, os guardas que haviam sido designados para vigiar o sepulcro também enfrentavam sua própria crise. O terremoto da madrugada, a pedra removida, a presença sobrenatural que os deixara como mortos, nada daquilo podia ser explicado facilmente. Eles correram até os líderes religiosos e relataram tudo. Os sacerdotes reagiram rapidamente, reuniram-se, decidiram controlar a narrativa antes que ela se espalhasse. Subornaram os soldados com grande soma de dinheiro e instruíram: digam que os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo enquanto dormíamos. A história era frágil. Soldados romanos dormindo em serviço poderiam ser executados, mas a versão oficial precisava existir. Enquanto isso, longe das manobras políticas, 2 discípulos caminhavam pela estrada de Emaús, cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Era ainda domingo, início da tarde. Eles discutiam os acontecimentos dos últimos dias, tentando entender como tudo havia desmoronado tão rapidamente. Um homem aproximou-se e começou a caminhar com eles. Era Jesus, mas algo os impedia de reconhecê-lo. Ele perguntou sobre o que conversavam. Surpresos, responderam: és o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram. Falaram sobre Jesus de Nazaré, poderoso em obras e palavras, sobre a condenação, sobre a crucificação. Falaram também do túmulo vazio, mas ainda com dúvida. Então o desconhecido começou a explicar, desde Moisés, passando pelos profetas, mostrando como as escrituras apontavam para o sofrimento do Messias antes da glória. Enquanto ele falava, algo ardia dentro deles. O dia avançava. O sol começava a baixar quando chegaram ao vilarejo. Convidaram o viajante a ficar. Sentaram-se à mesa. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e entregou a eles. No partir do pão, os olhos se abriram. Era ele. E no mesmo instante, desapareceu da vista deles. Eles se levantaram imediatamente, apesar do cansaço da caminhada. Voltaram correndo para Jerusalém. A notícia não podia esperar. Quando chegaram, encontraram os demais reunidos, portas trancadas por medo das autoridades. O ambiente ainda era de tensão, mas algo começava a mudar. Alguns já diziam que ele havia aparecido também a Simão. Enquanto conversavam, de repente, ele estava ali, no meio deles. As portas continuavam fechadas. Paz seja convosco. Não era acusação, não era repreensão, era paz. Eles ficaram assustados, pensaram ver um espírito, mas ele mostrou as mãos, mostrou o lado perfurado, convidou-os a tocar, pediu algo para comer. Comeu diante deles. Não era visão coletiva, não era alucinação compartilhada.
Era presença física. O medo começou a ceder lugar a algo novo. Convicção. Aquele domingo que começara com lágrimas, agora terminava com assombro e esperança renascida. A cruz já não era derrota. O túmulo já não era fim. O silêncio do sábado, e agora, diante deles, estava o vivente. Mas o mundo já não era o mesmo. Era domingo à noite quando o medo começou a se transformar em convicção. Mas os acontecimentos não pararam ali. Nos dias que se seguiram, Jesus continuou aparecendo aos discípulos. Não uma única vez. Não de forma vaga ou simbólica. Foram encontros repetidos, concretos, físicos, conversas, caminhadas, refeições compartilhadas. Tomé, que não estava presente na primeira aparição, recusou-se a acreditar. Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não colocar o dedo onde estavam os pregos, não crerei. Sua dúvida era honesta, crua, humana. 8 dias depois, novamente num domingo, as portas estavam fechadas outra vez, mas ele apareceu no meio deles. Paz seja convosco. Então olhou diretamente para Tomé. Coloca aqui o teu dedo. Vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Tomé não precisou tocar. A resposta veio como uma rendição completa. Senhor meu e Deus meu. A dúvida havia se transformado em adoração. Durante 40 dias, ele continuou ensinando. Falava sobre o reino de Deus. Reorganizava a mente dos discípulos. A cruz já não era escândalo, era centro. O sofrimento já não era fracasso, era cumprimento. Às margens do mar da Galileia, houve outro encontro marcante. Pedro, que o negara 3 vezes na sexta-feira, recebeu 3 perguntas. Simão, filho de João, amas-me? 3 vezes. E 3 vezes respondeu que sim. Cada resposta restaurava o que fora quebrado na noite da negação. A culpa não teria a palavra final. A restauração era parte da nova história. Os discípulos, que no sábado estavam escondidos, agora ouviam instruções claras. Em uma das últimas reuniões, ele os levou até um monte na Galileia. Ali declarou algo que redefinia tudo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A morte não tinha vencido. Roma não tinha vencido. O Sinédrio não tinha vencido. A autoridade agora era declarada de forma absoluta. Então veio a missão. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não era uma mensagem restrita a Jerusalém. Não era limitada a Israel. Era global. E havia uma promessa. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 40 dias após aquele domingo da ressurreição, ele os conduziu até perto de Betânia. O céu estava claro, o vento suave. Os discípulos o cercavam, ainda tentando compreender plenamente o que estavam vivendo. Ele ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, foi elevado, não como alguém que desaparece na distância, mas como alguém que retorna à glória. Uma nuvem o encobriu. Eles permaneceram olhando para o céu, imóveis, até que 2 homens vestidos de branco apareceram ao lado deles. Homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. A promessa não era apenas de ressurreição, era de retorno. Os discípulos voltaram para Jerusalém, mas não voltaram com medo, voltaram com alegria. A sexta-feira havia sido marcada por sangue, o sábado por silêncio, o domingo por vitória. Agora começava algo novo, um movimento que não seria contido por impérios, uma mensagem que atravessaria séculos, uma fé que sobreviveria à perseguição. O túmulo estava vazio, e a história estava apenas começando. Jerusalém voltou à sua rotina. Os mercados reabriram. As festas continuaram. Roma permaneceu no controle. O templo ainda recebia peregrinos. A vida seguiu seu curso aparente, mas nada era mais o mesmo. Naquela sexta-feira, por volta das 3 da tarde, um homem foi executado fora dos muros da cidade. Para muitos, foi apenas mais uma crucificação, mais um nome apagado pelo império, mais um líder religioso silenciado.
No sábado, o silêncio pareceu confirmar o fim. No domingo, o túmulo vazio começou a sussurrar algo diferente. E nos dias seguintes, homens e mulheres que antes estavam escondidos começaram a falar com ousadia. Não defendiam uma ideia abstrata. Não promoviam uma filosofia. Eles afirmavam ter visto, tocado, ouvido. Algo havia acontecido. A cruz, que era instrumento de vergonha, tornou-se símbolo de redenção. O túmulo, que era sinal de derrota, tornou-se testemunha de vitória. O medo deu lugar à coragem. Pescadores enfrentaram autoridades. Homens simples confrontaram impérios. A mensagem atravessou fronteiras, línguas e séculos. Tudo começou em uma sexta-feira. Um julgamento injusto, uma multidão influenciada, um governador lavando as mãos, uma coroa de espinhos, pregos atravessando carne, um grito ecoando sob o céu escurecido. Está consumado. Naquele momento, parecia o fim, mas era o início. O véu rasgado no templo não era apenas tecido rompido, era acesso aberto. A pedra removida não era apenas um obstáculo deslocado, era a declaração de que a morte não teria a palavra final. A história humana sempre foi marcada por tentativas de poder, controle e permanência. Impérios se levantaram acreditando que durariam para sempre. Reis declararam autoridade absoluta. Exércitos marcharam confiantes na própria força, mas todos passaram. A cruz permaneceu, não como madeira, não como arte, mas como evento, o dia que dividiu a história, antes e depois. A sexta-feira revelou o peso do mal. O sábado expôs o silêncio da espera. O domingo anunciou que a escuridão não vence para sempre. Desde então, gerações se perguntam: quem era aquele homem? Um profeta? Um mestre? Um revolucionário fracassado? Ou algo mais? Os primeiros que o viram ressuscitado não morreram defendendo uma metáfora. Muitos perderam a própria vida sustentando uma convicção. Ele estava vivo. E se estava vivo, então tudo muda. A dor não é definitiva. O pecado não é invencível. A morte não é soberana. A cruz não foi acidente. O túmulo vazio não foi coincidência. A história não foi improviso. Foi propósito. E ainda ecoa. Toda vez que alguém se pergunta sobre sentido. Toda vez que alguém clama por perdão. Toda vez que alguém enfrenta a própria mortalidade. Aquele domingo responde. A pedra foi removida. A morte foi vencida. A esperança foi inaugurada. E a promessa permanece. Eis que estou convosco todos os dias. O Gólgota ao fundo. O jardim vazio. O céu aberto. A história não terminou ali. Ela começou ali.